Hare Krishna, Haribol, estamos conectados. Vamos aqui um pequeno darshan com o nosso amado Prabhu Paravyoma Dasa. Então vamos lá, Hare Krishna, reverências. Estamos ao vivo na página da ISKCON Rio de Janeiro e vamos fazer uma meditação num texto transcendental do Srimad Bhagavatam. Hoje é o canto 4, capítulo 2. A partir do verso de número 20. Vamos cantar um pouquinho para que os nossos corações estejam conectados com o nosso Divino Mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Jabihari. Jayo Radha Madhava Kunjabihari. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Shodanandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Haribol.
Minhas sinceras reverências a todos que estiverem aí conosco na página da ISCOM Rio de Janeiro. Também presto minhas sinceras reverências a nosso querido Prabhu Paravyoma Dasa, que está sempre aí dirigindo e nos amparando nas pregações desse canal tão transcendental, que todos os dias, às 8 horas da manhã, está ministrando aí as leituras, né, do Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço a ele as minhas respeitosas reverências. Ri Krishna Karuna Shindu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Cantarada Canta Namostute. Ó querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte de toda a criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrashabhanu Shuti Devi Pranamami Hari Priye. Ofereço também minhas respeitosas reverências a Shrimati Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra ouro derretido. Ela é rainha de Vrindavana, filha do rei Vrashabhanu. Você é muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine. Namaste Guru Prestaya Hidrayananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Goura Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine. Narayana Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, oferecemos respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e como nos diz nosso Paravyoma Prabhu, a Srila Prabhupada, aquele que foi o propagador. Nasta Preshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlok Bhaktir Bhavati Nastiki. Assistindo sempre e regularmente aulas sobre o Srimad Bhagavatam, também prestando serviço a um devoto puro, tudo que é molesto ao nosso coração é quase completamente destruído. E o serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, vamos então ao nosso Srimad Bhagavatam.
Canto 4. O verso de hoje, o capítulo de hoje é o capítulo 2. Daksha amaldiçoa o Senhor Shiva. E o verso que vamos ler é o verso de número 20. Srimad Bhagavatam 4, capítulo 2, verso de número 20. Vigyanayas sapam girisungagrani nandishvaro rosha kashayadu sitaha daksha shapam vishasarja darunam yechanva modams tadavachiyatam dvijaha Vigyanaya sapam girisungagrani nandishvaro rosha kashaya dushitaha dakshaya sapam vishasajadharmam yechamvadomans tadavachayatam duivijaha. Vignaya, compreendendo, Shapam, maldição, Girisha, de Shiva, Anuga Agranihi, um dos principais associados, Nandishwaraha, Rosha, ira, Kashaya, vermelhos, Dushitaha, cegado, Dakshaya, a Daksha, Shapam, uma maldição, Vishasardya, deu, Darunan, ásperas, Ye, que, Cha, e, Anuamodam, toleraram, Tada, Vachyatam, a maldição de Shiva. Dvijaha, Brahmanas. Tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ao compreender que o Senhor Shiva fora amaldiçoado, Nandishwara, um dos principais associados do Senhor Shiva, ficou muito irado. Seus olhos se avermelharam e ele se preparou para amaldiçoar Daksha e todos os brahmanas ali presentes que haviam tolerado a maldição de Daksha contra Shiva com palavras ásperas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Existe uma velha luta entre alguns Vaishnavas neófitos e os Shaivites. Eles se confrontam com frequência. Quando Daksha amaldiçoou o Senhor Shiva com palavras ásperas, alguns brahmanas presentes teriam desfrutado disso, porque certos brahmanas não admiram muito o Senhor Shiva. Isso porque eles ignoram a posição do Senhor Shiva. Nandishvara foi afetado pela maldição, mas não seguiu o exemplo do Senhor Shiva.
que também estava ali presente. Embora o Sr. Shiva pudesse também ter amaldiçoado Daksha de modo semelhante, ele manteve calado, tolerante, mas Nandishwara, seu seguidor, não foi nada tolerante. Evidentemente, como um seguidor, um discípulo, era correto para ele não tolerar um insulto ao seu mestre. Mas ele não devia ter estendido a maldição aos brahmanas que estavam ali presentes. Toda a questão complicou-se tanto que aqueles que não eram suficientemente fortes se esqueceram de suas posições. E dessa maneira, seguiram-se a maldições e contra-maldições naquela grande assembleia. Em outras palavras, o campo material é tão instável, pois até personalidades como Nandishwara, Daksha e muitos brahmanas presentes foram contaminados pela atmosfera da ira. Om Jnana Timiranda Syagyanana Jana Shalakaya Chakshura Militan Janatas Mai Shri Gurave Namaha. Muito bem. Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 2. Verso de número 20. Hoje estamos confrontando a fraqueza de devotos. Nós estamos contando histórias de alguma personalidade demoníaca que se irou, mas estamos tendo um darshan daquilo que, apoiados por Prabhupada, vamos aprender sobre como devemos nos portar diante de situações de extrema gravidade e intolerância. 4.2.20. Estudo do Srimad Bhagavata, quarto canto, segundo capítulo, já chegando agora no verso 20. É indispensável compreendermos um contexto em que este verso foi revelado. Porque Srila Prabhupada, frequentemente, ele ensinava que nenhum simples verso dos 18.000 versos, se não me engano, do Srimad Bhagavatam, deve ser estudado isoladamente. Então, este nosso quarto canto, ele inicia descrevendo a descendência de Swayambhuva Manu, primeiro governante da humanidade. O Bhagavatam apresenta casamentos, descendentes, genealogias. Mas, ao contrário do que possa parecer, esses relatos não são simples registros históricos, mas ele nos traz grandes ensinamentos e demonstram como a sociedade humana primariamente foi organizada para que todas as atividades realizadas por essa humanidade pudesse culminar na satisfação da suprema personalidade de Deus.
Tá pronto aí, meu bem. Me perdoem. Então, não podemos separar os ensinamentos maravilhosos do Srimad Bhagavatam da nossa realidade atual. Por isso se diz que essa literatura ela é atemporal, além de ser imemorial. Entre as filhas de Manu está Sati, que aceita como esposo o Sr. Shiva. E esse casamento une duas personalidades extraordinárias, mas também revela um profundo contraste entre duas maneiras de enxergar a vida. Daksha representa o apego à posição, ao prestígio, às convenções sociais, ao reconhecimento. E Shiva, ele representa a completa liberdade do falso ego, uma vida sem preocupação com riqueza, aparência, fama. Shiva é um devoto que habita em lugares solitários, que cobre o corpo com cinzas, mas que tem a sua mente completamente absorta na lembrança do Senhor Supremo. Os grandes acharyas explicam que essa simplicidade não é negligência, é consequência de uma consciência completamente espiritual. É muito importante lembrar que o Senhor Shiva ocupa uma posição única. Ele não é um diva comum, mas também não é idêntico a Vishnu. A tradição Gaudiya descreve essa condição como Shiva Tattva, uma categoria singular de uma manifestação divina. Por isso, o Srimad Bhagavatam declara Vaishnavanam Yata Shambhu. Shambhu, Shiva, é o maior entre todos os Vaishnavas. Então imagine, esse conflito começa quando Daksha entra na grande assembleia dos sábios e semideuses e imagina que todos se levantam em sinal de respeito, mas alguém permanece imóvel e continua ali sentado. Esse alguém é Shiva. Apenas Shiva permaneceu sentado na entrada de Daksha. Externamente, Daksha interpreta esse gesto como desrespeito. Porém, internamente, Shiva não demonstrou desdém nem desrespeito, pois a sua mente ela estava completamente fixa na suprema personalidade de Deus. Essa diferença entre aparência externa e consciência interna é uma das grandes lições desse capítulo. Infelizmente, Daksha permite que o orgulho suba à sua cabeça, obscureça seu discernimento e dê lugar à ira. Em vez de perguntar por que Shiva permaneceu sentado, ele conclui imediatamente que fora insultado. E se insultado foi, fica absorto em sentimentos e em sensações rasas. É exatamente assim que o falso ego atua. Quando nós nos identificamos com o nosso corpo,
quando nós nos identificamos com o cargo, às vezes, que ocupamos em alguma atividade, seja de cunho espiritual ou social, nasce aquela expectativa de reconhecimento. Quando essa expectativa não é satisfeita, aparece a ira. A ira destrói a inteligência. Esse processo é descrito em diversos ensinamentos e torna-se visível a nós hoje através da vida e da atitude de Daksha. O Bhagavatam deseja que possamos aprender uma lição muito prática nesse verso de hoje. Não basta frequentarmos o templo, conhecer muitos versos, ocupar cargos importantes, mas se o orgulho permanecer no nosso coração, todo esse conhecimento poderá ser utilizado para alimentar o ego em vez de fortalecer a devoção. Repito, se o orgulho permanecer em nosso coração, até o nosso conhecimento, até o nosso serviço devocional, até a nossa atuação como devotos, poderá ser alimento para o nosso ego, em vez de simplesmente estar fortalecendo a nossa devoção. Por isso, antes mesmo de chegarmos no nosso verso em questão hoje, o verso 20, vamos fazer um exame interior. Vamos pensar assim: o que essa mensagem tem a ver comigo? Quando alguém não reconhece o meu serviço, por exemplo, como eu reajo? Sinceramente, dentro de meu coração. Quando outro devoto recebe uma oportunidade fantástica, uma oportunidade legal, talvez alguma coisa que você mesmo gostaria de receber e não recebeu, o que nasce em seu coração? A felicidade por esse devoto ter sido contemplado com uma misericórdia, uma bênção? Ou você fica com um sentimento de inveja? Como diz aquela música, né? Do Kid Abelha. Por que não eu? Por que não eu? Isso é natural do ser humano, isso é diário, isso é cotidiano. Passamos por isso várias vezes por dia. O senhor Brahma, que presidia, também permaneceu sentado, e Daksha, que era filho dele, não ficou irado com ele, só com Shiva, que era seu genro. Aqui um apontamento do Prabhu Paravyoma. E também Daksha não leva em consideração a personalidade que era Shiva, e deve ter imaginado ou imaginou que, poxa, se eu sou o sogro dele, ele me deve reverências, ele me deve respeito. Essas convenções, né, sociais, que muitas vezes confundem a mente do ser humano. Quando sou corrigido, por exemplo, pelo meu guru, fico feliz por ter a oportunidade e a misericórdia de estar sendo ensinado, e que aquela correção pode corrigir, né, como diz, o rumo da minha jornada espiritual. Ou eu me sinto assim, como assim? Eu estou fazendo tanta coisa legal, por que eu tomei uma bronca? Perguntas que mostram que o verdadeiro campo de batalha deste capítulo não está lá
na arena do sacrifício de Daksha, mas ele mora dentro do coração de cada praticante da consciência de Krishna. E é justamente a partir desse ponto que o verso 4:2:20 revela a nós uma profunda lição. O ego, quando toma conta do lugar que deveria ser da nossa devoção, da nossa rendição, até um grande devoto, até uma grande personalidade, pode perder o seu propósito. Por isso, Srila Prabhupada, ele era tão meticuloso. E ele dizia: há um perigo a cada passo. Por isso, o devoto, a devota, por mais alegria, por mais satisfação que temos, porque sim, nós temos. Nossa, hoje eu estava meditando nesse verso para essa aula de hoje e recebi a ligação do Prabhupada Vioma e batemos um papo ali às 7 horas da manhã e gera um sentimento de tanto conforto, de tanta alegria. Agora, podendo estar aqui com vocês, dando reverências para Adilila Devidasi, que é uma devota tão especial, que está sempre nos apoiando aqui nas lives de todos os canais. O Luiz Rocha Goulart, que acompanha o canal da ISKCON Rio. A presença nectária de um discípulo de sua divina graça, Srila Prabhupada, como Paravioma Prabhu. A certeza de que tenho um guru, de que fui resgatado da mais profunda escuridão da minha ignorância e que este conhecimento está abrindo os meus olhos e que lentamente, passo a passo, eu tenho recebido a misericórdia do Senhor. Tudo isso nos deixa, de certa forma, assim, orgulhoso de nós mesmos. Porque os Vaishnavas, os devotos de Krishna, os Hare Krishnas, são realmente pessoas especiais, têm atitudes especiais, têm um relacionamento especial, mas devemos ter cuidado, muito cuidado, porque dentro dos nossos corações existe um lugar que, se você olhar no GPS, no Google Maps, tem uma bolinha com aquele alfinetinho e está escrito assim, Kurukshetra. O campo de batalha da nossa guerra, ela mora dentro do nosso coração. Então nós podemos e devemos tomar cuidado. Muito cuidado. Então, o Srimad Bhagavatam 4:2:20 hoje revela a nós uma de suas mais profundas lições. Não podemos deixar que o falso ego tome conta do lugar da nossa devoção. Porque até um grande Vaishnava pode perder o seu verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito e a humildade do devoto. Temos que compreender esse contexto que estamos inseridos hoje, nesse grande texto. E vamos mergulhar nesse oceano de conhecimento com os nossos corações abertos e a nossa mente esclarecida. E vamos pensar assim, o que aconteceu com Daksha? Claro, ele cometeu um grande erro. Mas o grande erro dele não foi simplesmente ficar zangado com o Shiva.
Porque existe sempre a raiz do problema, como dizem, não é? E a raiz do problema foi muito mais profunda. Ele perdeu de vista o verdadeiro objetivo da atividade religiosa. Ele deixou de lado o propósito para o qual ele estava empenhado. O sacrifício deixou de ser um oferecimento ao Senhor Supremo e tornou-se um instrumento para satisfazer seu orgulho. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É exatamente nesse âmbito que encontramos uma das lições mais belas entre o Bhagavatam e a Bhagavad Gita. Aquele que compreende que eu sou o desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor de todos os mundos, o amigo íntimo de todos os seres vivos, alcança a verdadeira paz. Sarva Loka Maheshwaram Shuddham Sarva Bhutanam Gyatva Man Santim Rashati. Srila Prabhupada, ele explica que este verso resume a essência da consciência de Krishna. Toda a atividade espiritual religiosa, ela tem um único só objetivo: exclusividade. A satisfação de Vishnu, de Shri Krishna. Quando nós esquecemos isso, mesmo uma cerimônia impecável perde o seu valor espiritual. Vejam o contraste apresentado pelo Bhagavatam. O sacrifício de Daksha era grandioso. Os sacerdotes que estavam ali eram muito eruditos. Os mantras entoados eram pronunciados corretamente. As oferendas eram abundantes. Sabe aquele festival perfeito? Imagina se você é nomeado pelo guru, falou: olha, você vai ser o responsável para gerenciar esse festival grande do nosso templo. Muitos de nós já passamos isso. Uns com cargos de maior competência, outros de menor competência, mas toda aquela pompa e circunstância, não é? Todas aquelas oferendas, todo aquele preparo, tudo aquilo pode deixar a mente do devoto assim confusa. E ele pode, em algum momento, começar a achar que ele é o responsável por fazer algo muito bem feito, que ele é mais especial do que o outro devoto, que ele monta uma arena de cerimônia de fogo mais bonita do que o outro. São pequenas nuances que vão sendo plantadas como sementinhas, né? Na mente do devoto, que ele vai se inflando. Ora, aquela cena da arena, do sacrifício, do encontro de Daksha com grandes personalidades, semideuses, brahmanas eruditos, tudo aquilo estava maravilhoso, parecia tudo perfeito. Mas estava faltando um elemento essencial, um coração humilde, dedicado, rendido, exclusivamente, unicamente, para a satisfação do Senhor. E isso é o que acontece na nossa vida 24 horas por dia. Qualquer coisa que estamos fazendo, podemos fazer para o nosso desfrute pessoal
para nossa satisfação pessoal ou fazer para a satisfação de Krishna. Prabhupada frequentemente lembrava que Krishna, ele não necessita de nossas oferendas. Krishna não necessita de nada, nem de ninguém. Mas ele deseja o nosso amor, a nossa devoção. A pureza da intenção vale mais do que a grandiosidade das cerimônias. Essa é uma reflexão importante para todos nós. Podemos organizar um grande festival, podemos cantar um mantra muito bem cantado, podemos preparar uma aula excelente, podemos cozinhar uma maravilhosa preparação para a festa, mas devemos perguntar: quem eu estou desejando agradar? Eu estou fazendo uma praçada aqui maravilhosa, mas eu quero só ver a hora que eu apresentar essa praçada para os devotos, quantos elogios eu vou receber. Não tem, assim, um propósito humilde no coração de fazer a melhor das praçadas para oferecer ao Senhor Krishna, para que Srila Prabhupada entregue a Krishna e Radharani no momento da oferenda, e que a Suprema Personalidade de Deus fique satisfeita e transforme aquela praçada em misericórdia. Se fizermos essa pergunta em tudo que fazemos, podemos ter um bom sucesso. Podemos dizer assim: peraí, quem eu estou desejando agradar? Se a resposta for Krishna, você está no serviço amoroso. O serviço é transcendental. Se a resposta for eu quero agradar meu ego, e o serviço perdeu toda a essência. Por melhor que seja feito, por mais competente que você seja, se você não está fazendo com o espírito de humildade e oferecendo exclusivamente para a satisfação daquele que é o desfrutador supremo, não tem essência. Por isso Krishna inicia a descrição do verdadeiro conhecimento no Bhagavad Gita 13:8 com a palavra amanitvam. Amanitvam adambitvam ahimsak shantir argyavam. Humildade, ausência de ostentação, não violência, tolerância, simplicidade. Srila Prabhupada comenta que o conhecimento espiritual não começa com erudição, mas com humildade. A pessoa pode conhecer muitos livros, decorar centenas de versos, mas permanecer distante milhas da verdadeira compreensão, se deixar com que o orgulho domine o seu coração. Daksha e Shiva. Vamos voltar ao embate. Embate não, porque foi unilateral, não é? O exemplo é esse. Alguém tomado pelo falso ego e no outro lado do ringue, alguém que estava completamente absorto em consciência de Krishna. Então, Daksha estava muito preocupado com a sua posição, ficou irado, porque ele queria 100% da atenção, queria que todos tivessem se levantado. Olha, como ousas não me prestar reverência? Shiva preocupava-se apenas com sua relação com o Senhor. Ele sabia exatamente onde ele estava,
com quem ele estava e onde estava o seu pensamento e a sua devoção. Esse contraste é muito atual em nossas vidas. Também nós podemos ter tentado medir o nosso progresso espiritual, às vezes pelo cargo que ocupamos, às vezes pela quantidade de discípulos, de bem-querentes, pela eloquência de nossas palestras, pelo reconhecimento que almejamos receber. Mas Srila Prabhupada nos traz o Bhagavatam, e ele comenta o Bhagavatam, e ele nos corrige. A visão turva é a mesma coisa. Eu tirei meu óculos agora, meu multifocal, que inclusive está ficando fraco. Daqui eu já não consigo ler mais as letrinhas do meu texto. Mas quando coloco as lentes mágicas da correção, uau! Tudo volta a ficar esclarecido. E aí eu consigo ler até de longe. Também nós podemos ser tentados a medir nosso progresso espiritual pelo cargo que ocupamos e etc. O Bhagavatam é a lente que corrige, é o óculos multifocal transcendental que corrige a nossa visão errada do mundo. Ah, não, deixa, eu não preciso. Eu sou muito inteligente, eu posso sofrer ataques de Maya, eu posso sentir a ilusão ao meu redor e não me contamino com ela, porque eu tenho capacidade de sobrepor a energia ilusória. Quem pode sobrepor a energia ilusória? A misericórdia daquele que é o próprio dono da energia é a única coisa que pode nos livrar dela. Essa energia, ela é quase impossível de ser sobreposta. Então, lembra-se como você vivia antes de ter o conhecimento, antes de ter a associação, antes de cantar sua japa, antes de ter o seu sadhana, antes de ter o conhecimento. Você era apenas uma marionete nas mãos da energia ilusória. Ah, não, mas eu já nasci em família de devotos, já... Tá, mas eu faço uma pergunta para você. Será que se você fosse realmente bom, avançado, você estaria nessa terra? Porque pelo que me parece, todos nós caímos aqui. Porque se caímos aqui e estamos vivendo como almas condicionadas, é porque nós nos deixamos render por essa energia. E Prabhupada, sim, como na minha concepção, um Shakti-Avesha Avatara, um associado eterno de Krishna, uma alma empoderadíssima. Ele veio para cá para ser instrumento de Krishna, para libertar milhares e milhões e até a humanidade inteira. E nós devemos então compreender os seus ensinamentos dessa forma. É a minha única chance de conseguir atravessar sem sucumbir ao oceano de miséria material. Se eu imaginar que eu sou um excelente nadador, que eu posso mergulhar no oceano e sobreviver, eu vou morrer afogado, vou ser comido por um tubarão. O sol vai me queimar. Mas o barco da... Como chama aquilo? Rescue, né? A guarda costeira, né? O corpo de bombeiros, o resgate, né? Chamado
Jaladuta, ele veio ao nosso encontro e nele tinha, embora ninguém percebesse naquele navio, o grande comandante do grupo de socorro naval para resgatar milhares e milhares e milhares de almas do oceano de miséria material. Vamos colocar então o nosso óculos, vamos colocar a nossa lente corretiva para corrigir essa visão errada que a energia ilusória incutiu em nossa consciência. O verdadeiro avanço espiritual manifesta quando diminui a inveja, a necessidade de reconhecimento, a preocupação com prestígio. Ninguém pode ser um guru. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Não desejo reconhecimento, nem belas mulheres, nem um grande número de seguidores. Os grandes acharyas de sucessão discipular enfatizam esse ponto. Srila Bhaktivinoda Thakura explica que a devoção não floresce onde existe inveja, pois a inveja é incompatível com o amor por Krishna. Da mesma forma, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura advertia seus discípulos contra o desejo de prestígio, pratishta. Ele dizia que o desejo de ser reconhecido pode contaminar até mesmo atividades aparentemente muito espirituais. Esse ensinamento é extremamente relevante para quem vive no templo, por exemplo. Porque viver no templo, prestar serviço diretamente às deidades, cozinhar para as deidades, acolher os devotos, cantar para os devotos, até conviver com o Guru, com grandes Vaishnavas, tudo isso, se você não está numa fase de devoção sadia, firme, forte, tudo isso pode confundir a sua mente. Serviço devocional não é uma competição, não é como às vezes na academia, nas universidades a gente percebe. Ah, vou entregar a prova, pronto. Você já infla seu ego, fala, não, eu vou estar lá na ponta. Tenho certeza que nessa prova, se eu não tirei 10, eu tirei 9. Mas 80%, 90% da minha sala, coitados, devem ter ido muito mal. A hora que o professor falar a minha nota, e os professores têm essa mania, né, de usar aqueles que tiram a maior nota como exemplo, mas isso infla o ego. E o serviço devocional não é uma competição. Ninguém precisa vencer, porque todos estão simplesmente servindo. Não existe o serviço devocional mais importante e menos importante. Existe serviço devocional puro e impuro, amoroso e sem amor. Todos nós temos que servir. Agora, como vamos servir? Com que qualidade é o nosso serviço? Quando compreendemos isso, o espírito de cooperação substitui o espírito de competição. Assim, esse episódio de Daksha deixa de ser apenas um relato antigo e torna-se um espelho para a nossa própria vida. Cada vez que nos sentimos diminuídos porque outro devoto foi elogiado, cada vez que ficamos desapontados por não receber reconhecimento, cada vez que desejamos ser mais vistos do que úteis, o Bhagavatam nos convida a lembrar que o verdadeiro desfrutador, o supremo desfrutador, o desfrutador supremo é Shri Krishna, e que nossa felicidade está em participar desse serviço a Ele, e não em buscar a nossa glória. Essa é uma compreensão que nos prepara para a conclusão do capítulo, onde veremos que a verdadeira vitória espiritual pertence não àquele que conquista o prestígio,
mas aquele que conquista a sua mente e que conquista a sua própria humildade. A grande vantagem de você ser um Vaishnava, de você ser um devoto, é que você tem recursos não só para entender, como para praticar o serviço devocional. Você não está solto mais no mundo, você tem que confiar no processo. Essa compreensão nos prepara para a vitória espiritual. Existe remédio para o falso ego. Prabhupada, ele ministrou a receita. Humildade, serviço, amor, devoção a Krishna. Estamos caminhando para o final dessa reflexão e eu quero recordar que o Srimad Bhagavatam nunca foi composto apenas para nos informar. Ele foi revelado para transformar. A finalidade do Srimad Bhagavatam não é apenas aumentar conhecimento, nos tornar pessoas eruditas, mas ele tem um intuito muito importante, que é a purificação do nosso coração. Se lermos este capítulo apenas como história de uma discussão entre Daksha e o Senhor Shiva, perderemos sua essência. A pergunta correta não é quem estava certo, a pergunta é: o que o Senhor deseja corrigir em meu coração por meio dessa história? Srila Prabhupada ensinava essa maneira de estudar o Bhagavatam. Ele dizia que devemos ouvir com o desejo de sermos transformados e não informados. Então, o conflito entre Daksha e Shiva revela uma realidade profunda. A vida espiritual pode ser muito prejudicada, não apenas por erros evidentes. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Né? Como às vezes as pessoas brincam, né? Que eu podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui pedindo. Temos que ser transformados e não informados. Podemos ter um inimigo sutil chamado orgulho, aquele que precede a ira. E o orgulho religioso é o pior de todos, especialmente perigoso porque pode esconder atrás de práticas aparentemente corretas. Vocês sabem que eu estou inserido num contexto religioso e convivo com muitos religiosos e obviamente que com essa visão mais apurada, né, da alma humana, eu consigo enxergar muitos religiosos que são um puro falso ego. Entretanto, se começarmos a pensar sempre: eu sou mais importante, meu serviço é superior, minha opinião deve prevalecer, o falso ego estará novamente ocupando o lugar que pertence a Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu também ofereceu remédio para nós. Shikshastaka
Devemos ser mais humildes que uma folha da relva, mais tolerantes que uma árvore, não esperar honra para nós mesmos, oferecer respeito a todos. Pensa que é fácil? Nessa condição podemos cantar continuamente o santo nome do Senhor. Percebam como este verso responde diretamente ao comportamento de Daksha. Daksha queria receber honra. Shri Chaitanya Mahaprabhu ensina a não esperar honra. Daksha se recusava a respeitar a Shiva. Shri Chaitanya Mahaprabhu ensinou a oferecer respeito a todos. Daksha tornou-se impaciente e completamente irado. Shri Chaitanya Mahaprabhu ensinou que devemos ser tolerantes como a árvore. Não se trata apenas de uma bela poesia, trata-se da disciplina interior necessária para que o santo nome manifeste todo o seu poder em nosso coração. Os grandes mestres da sucessão discipular também enfatizam esse princípio. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, mestre espiritual, sua divina graça, Srila Prabhupada, advertia que desejo e prestígio é um dos maiores obstáculos para o progresso espiritual. Ora, em vez de buscar reconhecimento, o devoto deve se alegrar por servir, mesmo quando ninguém nem percebe seu esforço. Bhaktivinoda Thakura ensinava que a inveja é incompatível com Bhakti. Onde houver alegria em diminuir outro devoto ou tristeza pelo sucesso alheio, o amor puro de Krishna nunca vai florescer. Essa lição tem uma aplicação muito prática para todos nós. Essas perguntas que podemos fazer revelam o verdadeiro estado de nossa consciência. Vamos fazer uma autoavaliação, Esse verso, através da atitude do Sr. Shiva, oferece um exemplo extraordinário. Embora tenha sido profundamente ofendido, ele não reagiu imediatamente movido pelo seu ego. Sua identidade não dependia da opinião dos outros. Ele sabia quem ele era, um servo eterno da Suprema Personalidade de Deus. E ali ele permaneceu inabalado. Essa também é uma identidade que a consciência de Krishna nos convida a recuperar. Não somos um corpo, não somos os cargos, não somos nossa reputação, não somos a soma dos elogios que recebemos. Somos apenas servos eternos de Krishna. Quando essa compreensão amadurece, desaparece a necessidade constante de defender o nosso próprio prestígio, como foi feito por Daksha. É por isso que Srila Prabhupada dizia que o avanço espiritual não é medido apenas por conhecimento, mas por transformação de caráter. Se estamos nos tornando mais humildes, mais pacientes, mais misericordiosos, mais felizes em servir, então o Bhagavatam está produzindo fruto em nossos corações. Srila Prabhupada repetia em suas aulas que o verdadeiro devoto não busca reconhecimento em ser grande, ele busca tornar-se apenas um servo sincero. Esse é o espírito. Krishna aceita até o menor serviço com grande satisfação. Vamos vigiar cuidadosamente nosso coração, Que não permitamos que o orgulho destrua aquilo que a devoção está construindo. Esse erro de Daksha serve para aprendermos isso. A humildade do Sr. Shiva deve ser seguida. E vamos fazer de cada serviço, de cada kirtan, de cada aula, de cada associação, de cada conversa, de cada acolhida, um relacionamento com os Vaishnavas, uma verdadeira oferenda aos pés de lótus de Shri Krishna. Assim, dessa forma, obviamente, nossa vida e as nossas oferendas e o nosso serviço será aceito pelo Senhor.
e estaremos vivendo uma realidade nova em nossos corações. Vamos confirmar toda essa verdade que acabamos de ouvir através dos ensinamentos de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, com alguns versos aqui separados. Eu ganhei de presente aqui uns versos que o Prabhu Paravyoma Dasa Goswami me mandou. E isso é muito interessante. Enquanto contempla o objeto dos sentidos, uma pessoa desenvolve apego a eles. Desse apego nasce o desejo. E do desejo surge a ira. Esse verso, Jayato Vishayam Punsaha Changa Teshupa Jayate Shanga Sanjayate Kamaha Kama Krodo Bijayate. Ele foi muito interessante quando eu ouvi ele pela primeira vez, né? Porque assim, a nossa sorte, né, é que Srila Prabhupada nos deu todas as armas necessárias para que possamos compreender como funcionam as coisas. Imagina, o problema não é contemplar objetos de sentidos, o problema é permanecer contemplando. Porque quando você permanece contemplando o objeto dos sentidos, você vai desenvolvendo apego. E o apego, ele faz florescer em nós o desejo de desfrutar daquilo. E o desejo sempre faz surgir a ira. Bhagavad Gita 2.63 conclui essa psicologia da queda espiritual iniciada no verso anterior. Imagina só. Krodha bhavati samoha samohata smri vibramashmriti brahmsha buddhi nasha pranayashyati. Da ira surge a ilusão completa. Da ilusão, a confusão da memória. Da perda da memória, a ruína da inteligência. E pela ruína da inteligência, a pessoa se perde por completo. A sabedoria do Bhagavad Gita e os comentários de Srila Prabhupada, eles fazem com que tudo fique fácil para nós. Um verso diz: enquanto contemplamos objetos dos sentidos, desenvolvemos apego. Desse apego temos desejo. E do desejo nasce a ira. E da ira, estamos em ilusão completa. Ou seja, olha, começamos lá atrás, às vezes contemplando lá um objeto de marketing, né? Você está lá passeando lá na orla, como dizem os cariocas, e aí você vê lá uma placa, né? Um outdoor, uma propaganda e fala, ah, meu Deus. Se você está com o pensamento absorto em Krishna, nada vai tirar a sua mente de Krishna. Mas se você olhar para um objeto dos sentidos e ficar olhando e se apegar a ele, você vai ficar desejoso daquilo e vai ficar irado, porque você não vai conseguir aquilo, porque você ainda não tem aquilo. E aí continua o verso 63 do capítulo 2. Dessa ira surge a ilusão. Está entendendo o perigo? Por isso que o Prabhupada disse, há um perigo a cada passo, porque assim, ó, você olhou, contemplou,
Poderia ter cortado o mal pela raiz, como diz a avó. A vovó falava isso. Olha, meu neto, corta o mal pela raiz, hein? Não, você foi se deixando levar lentamente. Às vezes pode durar um tempão. Você vai se apegando. Você vai desejando. Mas você cai na ilusão completa. E essa ilusão completa, ela causa confusão na nossa memória. E a ruína da nossa inteligência espiritual. E aí é a queda. Aí é a queda. Também um verso muito interessante. Os 3 portões para o inferno, segundo o Bhagavad Gita. Luxúria, ira e ganância. Capítulo 16, verso 21. Krishna alerta que essas 3 forças destroem a alma, devem ser abandonadas. 3 portões, a luxúria, a ira e a ganância, degradantes para a alma. Devemos abandonar estes 3 portões. Kama, a luxúria. Desejo material obsessivo, egoísmo, a busca cega por prazer sensorial. Krodha, a ira. A raiva e a hostilidade surgem quando esses desejos obsessivos são frustrados. Lobha, ganância. Apego excessivo, fome insaciável de acumular mais do que o necessário. Gita explica que são portas para o inferno. Não é um lugar físico da pós-morte, não é o inferno bíblico, mas um estado de consciência profundo sofrimento, que cegam a razão, que comandam nossas forças, que destroem nosso discernimento humano, que criam uma escravidão mental, perdemos a liberdade de escolha, viramos refém dos nossos impulsos e nos afastam da autorrealização. Fortalecem o falso ego, bloqueiam a evolução espiritual. Misericórdia, você quer mais do que isso? 3 portões que conduzem para o inferno: luxúria, ira e cobiça. Temos que nos afastar desses desvarios, pois eles conduzem à degradação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou dar uma pequena pausa, vou ligar aqui o cabo da energia do celular. Enquanto isso, nós abrimos aqui, né, um espaço para um bate-papo, para perguntas, né? E aí, na sequência, já vou ler também os comentários. Cadê você, carregador? Aqui está o carregador. Hare Krishna! Ó, me perdoem pela pequena ausência. Hare Krishna, vamos lá desde o comecinho. Pedro Paulo Gomes Marim, famoso Shrimad Paravyoma Dasa Goswami Bhagavata Transcendental. Grande irmão, guru, devoto, discípulo de sua divina graça, Srila Prabhupada, as minhas reverências. Como eu já disse, a Adilila Devidasi, que está sempre com a gente em todas as lives,
sempre trazendo aqui grande alegria e grande devoção a Shri Krishna. Já li lá durante a palestra que o Sr. Brahma também presidia e estava junto com Daksha, mas Daksha estava focado em Shiva. Luiz Rocha disse Hare Krishna. Adelila disse, meu irmão, quero servir Krishna. Falso ego lembra história de Moisés, muito orgulhoso, falso ego terrível. Tomar cuidado com o enredamento material, isso mesmo. Krishna, único desfrutador, proprietário de tudo, verdade. Vamos ver quem mais. Às vezes o celular você eleva e ele cai. Sim, Prabhupada Vyoma, gratidão pelos versos que trouxeram aí uma pitada de grande sabedoria aí na palestra, obrigado. Uma história material de conhecimento espiritual eterno, não material, atividades de Krishna são espirituais, isso mesmo, Adelila. Jaya! E claro, nosso Marcelo Magalhães. O Krishna é o desfrutador supremo. E o Marcelo Magalhães, aqui no canal da ISKCON Rio de Janeiro, ele é o perguntador supremo. Sempre trazendo aí luz. Reverências, Marcelo Magalhães. Ele pergunta, qual a função do falso ego? Existe um bom uso do falso ego? Bom, Marcelo Magalhães, na minha opinião, nós temos um foco principal, que é viver como o nosso ego, que é o nosso eu verdadeiro, mas que por estar num corpo material e envolvido pela energia ilusória, Maya, esse eu verdadeiro está lá condicionado, e aí então, a partir disso, é o que nós chamamos de falso ego, o falso eu. Por quê? Porque nós começamos a acreditar que nós somos esse corpo, que nós somos brasileiros, que nós somos de tal etnia, que nós somos um doutor, um dentista, um professor, e aí esse falso ego, ele vai dominar, né, assim, a mente, que faz parte desse falso ego, vai fazer com que nós tenhamos uma vida completamente pautada pelos objetos materiais. Mas, como você está fazendo uma pergunta bastante filosófica sobre a função do falso ego, eu posso pensar assim, ora, se não fosse o meu falso ego, eu não encontraria uma fase da minha vida de extrema... como é dito, né, assim, que ficamos assim, não é desgostosos, né, estamos assim, me fugiu agora, quando nós estamos assim, materialmente esgotados, então seria assim, uma das funções do falso ego, seria para realmente aquele que busca
a suprema personalidade de Deus, aquele que almeja reatar o seu relacionamento eterno, a sua condição, né, constitucional, o falso ego, ele nos cansa. Ele faz com que atinjamos um estágio de, sabe, eu não aguento mais, estou esgotado materialmente. Eu já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, já fui bonzinho, já fui, né? Eu estudei bastante, eu trabalhei bastante, eu sou honesto, eu fiz, mas nada está tirando o vazio que está dentro do meu coração. Por quê? Porque só é suprido com a presença da superalma. Ela sempre está em nosso coração, mas com o reconhecimento da superalma em nosso coração. Fala assim, não, eu sou parte e parcela de Krishna. Ele é realmente a suprema personalidade de Deus. Eu encontrei o meu verdadeiro eu, meu ego verdadeiro. Eu estou agora retomando as rédeas da minha vida, que é ser servo eterno e amoroso. Agora a sua segunda pergunta, que diz, existe um bom uso do falso ego? Eu acho que o único bom uso do falso ego é termos essa consciência de que ele existe e de que ele não faz parte da nossa vida verdadeira. E o melhor uso que podemos dar para ele é deixar ele trancado numa prisão perpétua. Então a alma deixa de ser alma condicionada e passa a ser uma alma livre, uma alma serva de Krishna. E aí, vamos dizer assim, o falso ego passa a ser condicionado pela nossa inteligência espiritual, né? Não sei se dá para exterminá-lo, mas assim, não tem como usar, né? A não ser assim, a consciência de que ele existe, aquilo que ele pode trazer de erros e de atrasos para a nossa vida, e não deixar que ele tome conta da nossa vida. Esse seria, assim, a melhor saída. Ah lá. O falso ego também tem a função de adaptar a alma condicionada às circunstâncias materiais. Isso é muito importante que o Prabhupada Vyoma falou. Porque, assim, claro que nós podemos viver como seres espirituais ainda nessa vida material. Prabhupada falava isso. Mas como que nós vamos adaptar a nossa alma às circunstâncias materiais, a essas posições que devemos receber e as funções sociais? Então, Prabhupada Vyoma falou com sabedoria que o falso ego ele tem essa função também de adaptar, desde que com sabedoria, com iluminação, a alma condicionada a essas circunstâncias materiais, porque nós temos que passar uma jornada aqui ainda, né? Não dá para tentar fazer como Arjuna tentou e disse para Krishna, né? Na hora da guerra, na hora da batalha, na hora, né, como dizem, do vamos ver, não, eu vou renunciar, vou ficar na floresta e vou ficar só meditando em Krishna, não quero... Não, você tem que se adaptar às circunstâncias da vida material. Alguém em consciência de Krishna pode utilizar o falso ego para atrair pessoas a Krishna através de seus aspectos. Então, assim, o que o Prabhupada Vyoma está dizendo, o que eu entendo, é que, assim, esses aspectos do falso ego, como você ter carisma, habilidades externas, tudo isso faz parte, porque, na verdade, o que precisamos ter, então, é um falso ego submetido, ou não, a palavra correta é submisso à nossa
inteligência espiritual, a nossa consciência de Krishna. Então é como se você pensasse assim, você tem uma faca, né, um bisturi. Nossa, uma faca, um bisturi é uma arma, né? Ela pode matar as pessoas, ela pode causar dor, ela pode ser usada para várias atividades muito negativas. Mas aquela mesma arma que pode servir para a ruína ou para a morte de alguém, ela pode ser um instrumento para salvar a vida na mão de alguém que tem conhecimento, como o cirurgião, né? Ele usa a mesma faca que uns demoníacos usam para maltratar e ferir pessoas para salvar a nossa vida. Ele corta a nossa barriga para nos operar, para consertar algum problema do nosso corpo. Mas tudo isso depende do quê? Qual a diferença de um Jack Estripador para um grande cirurgião? O conhecimento. Ele sabe, ele acessa níveis e plataformas para usar os instrumentos materiais do mundo, assim como o falso ego, que nós estamos, né, tentando responder aqui a sua pergunta, para praticar salvação. Então, como o próprio Prabhupada Vyoma disse, utilizar o falso ego através dos instrumentos que são inerentes a ele para atrair pessoas a Krishna. Por quê? Porque você tem que ter um relacionamento, você tem que, para você atingir a mente, o coração, a confiança de uma pessoa, você tem que ter um diálogo. Então aqui, é muito interessante então esse pensamento. Mayadevi utiliza seus atrativos femininos no serviço a Krishna. Então, assim, é o que eu digo, né? A consciência de Krishna, o conhecimento, ele é, assim, transcendental. E é muita sabedoria, né? Porque, assim, na verdade, a energia é Krishna, é de Krishna. Então, assim, não é que Maya é demoníaca. Não, Maya é divina. A energia ilusória é divina, mas ela existe para que possamos nos render a Krishna. E aí olhamos para ela de uma maneira diferente, através do nosso conhecimento e da sabedoria. E continuamos na nossa vida, utilizando todos os recursos, tanto os materiais quanto os espirituais, para servir da melhor maneira possível a Shri Krishna. Respondido, querido Marcelo A. Magalhães. Reverências, muito obrigado pelas suas perguntas, sempre coerentes e muito importantes para as nossas reflexões. Eu acho que agora nós já vamos então encerrar a nossa live, já são 9 horas e quase 40 minutos. Quero novamente... obrigado, Marcelo, fico feliz que com a ajuda do Prabhupada Vyoma eu consegui responder a sua pergunta. É tão bom, né, ter associação com grandes devotos, né? Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por essa... Parikshit Das, lá, você já recebeu até um nome espiritual. É muito importante, né? Esses momentos, né, de vida espiritual, né?
de boa associação. Então, assim, devemos louvar a Deus e agradecer muito ao Prabhu Paravyoma e a todos também os seus outros irmãos aí da ISKCON Rio, que mantém esse canal tão importante, que é as aulas do Facebook do Srimad Bhagavatam todos os dias. Porque, assim, na verdade, a gente está só obedecendo a Srila Prabhupada, não é? E a melhor maneira de começar o dia é essa, impregnando a nossa mente de conhecimento, né, e reverberando esse conhecimento o dia todo. Como dizemos na igreja, amém, irmãos? Então fiquem todos com a bênção do Pita, Putra e do Paramatma. Até a próxima. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias aos devotos e devotas reunidos. Hare Krishna. Gauranga.